estava na igreja, na vigília, aí o celular, quando a Diane manda mensagem, eu olho porque eu penso que é Gabriela, né? Aconteceu alguma coisa. Quando eu fui ver, eu falei, ai Senhor, misericórdia. Mas amém, né? E quando ela falou comigo, o Senhor colocou algo no meu coração para essa manhã, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Salmos 22. Vamos estar lendo Salmo 22, os versos 1, 2 e 3. Salmo 22, versos 1, 2 e 3. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Que o Senhor possa vir a falar conosco, continuar a falar, porque o Senhor já tem dispensado da tua porção nesta manhã. Que possamos, Senhor, tomar posse da tua palavra e praticá-la. Encha-nos, Senhor, do teu Espírito Santo. Encha-nos, Senhor, da tua graça, do teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Nos levanta, Pai, como servos fiéis, Senhor, aptos a fazer a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os nossos dons não venham ser soterrados, mas que venhamos vivificar e frutificar para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Pode se sentar, meus irmãos. Quando o Senhor colocou este salmo no meu coração, e eu fui ler, nós vemos que esse salmo é um salmo de Davi, e ele começa com uma pergunta a Deus. Deus meu, por que o Senhor tem me desamparado? Davi está questionando a Deus a situação a qual ele estava vivendo. Quando nós vamos ler esse salmo, nós não sabemos ao certo que período da vida Davi estava vivendo. E nós conhecemos um pouco da história dele. Um jovem chamado pelo Senhor desde cedo. Foi provado e aprovado, sendo feito um dos maiores reis de Israel. Mas aqui, quando a gente se depara com esse salmo, nós vemos que ele está num momento de muita angústia, e de angústia profunda. E ele questiona a Deus, Senhor, o Senhor tem me desamparado? O Senhor tem se afastado de mim? Por que eu estou passando por essa situação? E quando eu olho esse salmo, nós olhamos para a nossa vida, porque a Bíblia, ela é viva. Davi, ele escreveu lá, mas ela é viva e se aplica a nós. E aí, quantas vezes eu já abri esse salmo e orei a Deus. Senhor, esta situação, por que o Senhor tem me desamparado? Quantas vezes você já não falou com o Senhor? Senhor, por que o Senhor tem me desamparado? Quando nós olhamos esse salmo, nós vemos uma angústia profunda. Uma dor profunda. Algo que estava tirando Davi, roubando a alegria de Davi. E nessa manhã eu queria falar dos 3 estágios da vida de Davi que eu vejo nesse salmo. O primeiro estágio é o estágio da angústia. E quantas vezes nós não nos encontramos dentro desse estágio? Os problemas, eles se levantam e as provações se levantam, mas é para o Senhor nos fortificar. Aleluia. Nada que acontece na vida do cristão, e os irmãos aqui sabem disso, é para nos matar, mas sim para nos fortalecer. Existe um propósito no processo que deve ser cumprido. Existiu um propósito no processo de Davi para que ele se tornasse rei. Existe um propósito na vida de cada um aqui para que você alcance aquilo que Deus já dispensou sobre a sua vida. E quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos a angústia. E no Salmo 18, verso 6, a palavra de Deus vai dizer: na angústia eu invoquei ao Senhor, eu clamei ao meu Deus, desde o seu templo, Ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor à tua face. No Salmo 120, verso 1, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. No Salmo 86, verso 7, no dia da minha angústia
angústia, eu clamo a ti, porque o Senhor me responde. No verso 107, verso 28, então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra da sua necessidade. Salmo 118, invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me livrou de um lago largo. O Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. No primeiro estágio da vida de Davi, que é a angústia, ele clamou ao Senhor. E dentro da palavra de Deus nós vemos que quando nós estamos angustiados e clamamos ao Senhor, o Senhor ele responde, o Senhor ele ouve, o Senhor ele livra do inimigo. Qual é a tua angústia hoje? Clame ao Senhor, porque o Senhor ele vai te ouvir, o Senhor ele vai te livrar, o Senhor ele vai te responder. Sou eu que estou dizendo, não é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 91 que 1000 podem cair ao meu lado, à minha direita, à minha esquerda, setas se levantam contra nós, mas quando nós clamamos ao guarda de Israel, ele se põe de pé no seu alto retiro e nos dá a vitória, querido. Tem coisas que nós passamos na nossa vida que é só a gente dobrar o joelho e clamar a Deus. A palavra de Deus diz que quando nós clamamos, ele responde. A palavra diz que quando nós clamamos, ele ouve. A palavra de Deus diz que quando nós clamamos, ele nos livra dos nossos inimigos. O que tem te angustiado? O que está no seu coração? A angústia é uma artimanha de Satanás para tirar o nosso foco de Deus. Quando nós estamos angustiados, e Pedro vai dizer que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de nós. Quando nós não lançamos a ele, nós sentamos e começamos a pensar, o que eu vou fazer? E queremos arrumar soluções para problemas que não estão na nossa capacidade de resolver, mas na do Senhor. Nós tiramos o lugar de Deus na nossa vida. Tome cuidado com a angústia. Tome cuidado com essa situação, porque Deus, ele vai te ajudar. Clame. Busque ao Senhor. Quando nós oramos aqui, quando nós lemos a palavra de Deus, a oração do justo, ela pode mudar. A oração de um justo abre a madre. A oração de um justo cura de um câncer. A oração do justo cura de uma AIDS. A oração dos justos traz vida a quem estava morto. A oração de um justo muda qualquer quadro, porque é a palavra do Senhor que nos garante, através da oração, que ele ouve o meu e o seu clamor. Então clame. O pastor falou aqui, manhã de consagração, manhã de busca. Quantos oraram? Mas a oração não é só na consagração. O clamor não é só na consagração. A oração é uma prática de vida. A oração é algo que mostra que nós somos crentes maduros. Paulo instrui a igreja de Tessalônica: ore sem cessar. Nós vemos Isaac, a palavra de Deus vai dizer em Gênesis que ele ora incessantemente. 20 anos orando para sua esposa gerar. Orar incessantemente é clamar incessantemente. É hoje, Senhor, abre a madre da minha esposa. De tarde, Senhor, eu oro pelo ventre da minha esposa. Amanhã, Senhor, abre a madre da minha esposa. E ainda assim ele não desistiu. E nós vemos a promessa do Senhor se cumprindo na vida de Isaac, através da persistência da oração. Querido, quando Deus ele tem um projeto para as nossas vidas, nós precisamos agarrar e nós precisamos lutar para tomar posse da nossa vitória. Nós estamos aqui falando de Davi, e a história de Davi, nós vemos que o ministério de Davi, ele vai começar a Deus desenrolar a vida dele em 1 Samuel 17. Um menino que cuidava das ovelhas de seu pai, um rejeitado. Davi era um rejeitado. Porque quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé e fala: cadê os seus filhos? Jessé apresenta 7. Cadê Davi? E aí o profeta Samuel: ué, só tem esses? Não é nenhum desses o próximo rei de Israel. E aí o pai de Davi se lembra: tem mais um. O rejeitado. Do rejeitado, o Senhor, ele ergueu como o maior rei de Israel.
imagina aquele menino entrando em casa, todo sem graça. Ninguém pôde comer até ele chegar. Porque é assim que Deus faz. Quando o Senhor colocar na mesa e o banquete pronto, ninguém vai comer até você chegar. Porque muitos verão o que Deus fará na sua vida. Às vezes a gente fala, Senhor, não precisa. Mas Deus, Ele vai mostrar que é Deus. E quando a bênção chegar e perguntarem para você, mas como você conseguiu? Você vai falar, foi Deus. Foi Deus quem me deu. E aí Davi, ele chega em casa, vê todo mundo reunido. Ué, o que está acontecendo aqui? E aí Samuel fala, eis aí o rei de Israel. Uns meninos dispensa sobre ele o óleo. Eu te pergunto, ele foi ungido aos 17 anos de idade aproximadamente. Mas ele começou ali a exercer seu ministério, seu reinado? Não. Ele foi preparado para o ministério. Você está sendo preparado para o que Deus vai fazer na sua vida. A aprovação, ela não vem para te matar, mas para te forjar. O Senhor está te preparando para algo grande que eu creio que Ele fará na sua vida. Apenas creia, apenas clame, apenas invoque. Porque no primeiro estágio da vida de Davi, como nós vimos, no verso 3, dentro ainda da angústia, o que ele fala para Deus? Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Davi, mesmo passando por uma dificuldade terrível, que nós não sabemos qual é, ele reconhece o poder do Deus a qual ele serve. Glória a Deus. Entende? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele poderia passar qualquer aflição, mas ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que maior era o que estava com ele do que o que estava com o mundo. Ele sabia que maior era o que estava com ele do que o exército filisteu. Ele sabia que maior era o que estava com ele do que todos os inimigos espalhados pelo mundo querendo matar. Ele declara que Deus é santo. E ele ainda vai falar mais no seu período de angústia, trazendo à memória aquilo que lhe trazia esperança. Verso 4. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu o livraste. Quando confiamos em Deus, o Senhor nos livra de todas as batalhas da vida. Ele nos guarda dentro do vale. Ele passa conosco na cova. Ele passa conosco, muitas das vezes, pelo mar que quer nos afogar. Mas Ele está contigo. E Davi ainda diz mais. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Você tem confiado em Deus? Quem confia em Deus não é confundido. Glória a Deus. Seja a provação que estiver enfrentando, quem confia em Deus não é confundido. Quando o inimigo se levanta e quer colocar em xeque a nossa fé, qual é a nossa resposta para ele? Eu confio em Deus. E aí nós vamos para o segundo estágio da vida de Davi, que é a zombaria, que é o verso 7. Todos me veem e zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele, pois tem o seu prazer. A zombaria é o segundo estágio da vida de Davi. Nós vemos aqui que ele passa por um momento angustiante, ele confia no Senhor, o inimigo se levanta para zombar dele. Ué, cadê teu Deus? O inimigo faz assim conosco. No nosso meio social, na nossa casa, os nossos vizinhos, por aquilo que nós estamos enfrentando. E questiona, aonde está o teu Deus? E Davi, ele vai responder: como águia, me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou. Ele está dizendo que ele não tem forças. Ele está se derramando na presença de Deus, falando: Senhor, eu não tenho forças para seguir. Pois me rodearam cães e ajuntaram os malfeitores. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. E no verso 19, Davi, ele fala para o Senhor: Senhor, não te alongues, não te afastes de mim. Força
justifica. Quem te condenará, meu irmão? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos. Está à direita de Deus. E também intercede a seu favor. Quem te condena? Ninguém. Porque Cristo já te justificou. Glória a Deus. Aleluia. Quando o inimigo se levantar, você declara: na minha vida não há acusação, porque Cristo já me justificou. Aleluia. E o terceiro estágio da vida de Davi é o reconhecimento e a resposta de Deus. Ele se manteve firme, trouxe à memória aquilo que lhe trazia esperança. E o verso 22 vai dizer: então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. E aí ele deixa uma palavra para nós. Eu quero declarar nesta manhã sobre a igreja uma palavra profética. Vós que temais ao Senhor, vocês que temem ao Senhor, louvai-o. Louvai ao Senhor. Não importa o que você estiver enfrentando, louve a Deus. Não importa a situação que te cerca, louve a Deus. Não importa o problema que surge, louve e clame a Deus. E ainda vai dizer o verso 22. O verso 22. Vós que temais ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendências de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendentes de Israel. Davi, ele nos dá aqui 3 receitas para nós continuarmos firmes. Devemos louvar, devemos glorificar e devemos temer a Deus. Glória a Deus. Com isso nós enfrentaremos qualquer tribulação que tenha surgido. A angústia faz parte da vida. É da nossa natureza humana. Só que nós precisamos mortificar a carne e fortalecer o espírito. E vai dizer ainda no verso 24: porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. O Senhor, ele não esconde o rosto dele da sua oração e do seu clamor. Por mais que as provações da vida surjam e nós pensamos: o Senhor, ele não está nos vendo, o Senhor, ele não está ouvindo. Ele está vendo e ele está ouvindo. E como Jó declarou: o meu Redentor vive e por mim se levantará. Eu declaro sobre a sua vida que o seu Redentor, ele se levantará. A Bíblia vai dizer no verso 26: os mansos comerão e se fartarão. Igreja, vocês comerão e se fartarão, porque vocês são mansos do Senhor. Vocês, igreja, louvarão ao Senhor, porque vocês buscam ao Senhor. O vosso coração viverá eternamente, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Os 3 estágios da vida de Davi, sendo angústia, zombaria e reconhecimento, acabam quando ele reconhece quem é o Deus que ele serve. Então, nesta manhã, para encerrar esta palavra, eu gostaria que você pensasse agora no problema que você está enfrentando. Mesmo sentados. Comece a pensar na sua maior dificuldade. No que hoje para você é impossível. O que te angustia. Às vezes nós enfrentamos problemas que nos angustiam. Seja falta de dinheiro, falta de emprego, porta fechada, enfermidade, problema na família, filho que precisa ser alcançado. O que está te angustiando hoje, nesta manhã? Comece a falar com o Senhor, crendo que Ele é Deus poderoso, que te ouve. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Se nós não crermos em Deus, a palavra dele não vai se cumprir. Aleluia. Como nós vimos, aquele que clama, o Senhor ouve. Aquele que clama, o Senhor livra do inimigo. Aquele que clama, o Senhor responde. Nós estamos numa manhã onde o Senhor, eu creio, irá responder ao teu clamor nesta manhã. Feche os seus olhos, vamos começar a orar. Deposite agora no altar aquilo que tem te angustiado. Eu creio que o Senhor, ele vai começar a falar com você neste momento. Mas é necessário você falar para Deus. Ah, irmã, mas ele sabe. Mas o nosso Pai
gosta de ouvir a nossa voz. Oração é intimidade. Oração é conversa. Converse com Deus agora. Enquanto eu estarei orando, você estará entregando a Deus a sua dificuldade. Mas entregue, crendo e profetizando sobre a sua vida. Senhor, eu estou clamando aqui, mas eu creio na tua palavra. Eu estou clamando, mas eu creio que o Senhor irá me responder. Seja através da tua palavra, seja através de algum irmão que o Senhor vai usar para a minha vida, seja através de sonhos, mas creia que o Senhor irá te responder. Comece a falar com Deus. Senhor, esse problema está roubando a minha paz. Senhor, eu preciso da tua intervenção hoje. Senhor, eu preciso que o Senhor entre com mão forte agora neste problema. Comece a clamar a Deus, porque o Deus de Israel, o guarda de Sião, aquele que não dorme, está presente neste lugar. Se você crê nessa palavra, comece a orar. Se é enfermidade, coloque a mão no local da sua enfermidade. Você tem a autoridade dada por Deus também. Comece a orar. Se é um problema que você não pode alcançar, coloque a mão no seu coração. Mas comece a falar com Deus. Senhor, toma a vida dos seus servos nas tuas mãos, Senhor. Cada um tem um problema aqui que eu não posso resolver. E nem eles, Senhor. Mas o Senhor é poderoso. Nós cremos, Deus, na tua palavra. Cremos quando o Senhor diz que o Senhor nos livraria do laço do passarinheiro. Nós cremos quando o Senhor diz que o Senhor nos livraria da peste, Senhor, perniciosa. Nós cremos, Deus, que nada foge do teu controle, tudo está sob o teu domínio, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te entrego a cada vida que aqui está e eu também. Senhor, toma os nossos problemas, Senhor, aquilo, Senhor, que tem roubado a nossa paz. Nós depositamos, Senhor, no altar daquele que pode resolver. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê a paz, a verdadeira paz que excede todo entendimento. Senhor, em nome de Jesus, que possamos confiar em Ti. Senhor, que possamos clamar a Ti no dia da angústia. Nós estamos aqui nesta manhã invocando o Teu santo e poderoso nome. Crendo, Deus, que o Senhor irá responder. Dispensa sobre nós, Senhor, uma porção, Senhor, de Ti. Senhor, dispensa a cura sobre aqueles que precisam ser curados. Abra a porta, Senhor, para aqueles que clamam por uma porta aberta. Senhor, processos na justiça, dê a vitória, meu Pai. Visita, Senhor, aquele familiar, Senhor, que ainda não te conhece, meu Deus. Mas eu te peço, Senhor, responda-nos. Responda-nos, Senhor, com fogo. Responda-nos, Deus. Responda-nos, Senhor, nesta manhã. Encha, Senhor, os teus filhos, a cada um que aqui está na tua graça. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã na tua presença. Senhor, que o Senhor possa continuar a falar conosco no decorrer do dia. Toma, Deus, as nossas vidas. Nos ajuda a suportar o processo, para que nós possamos tomar posse da nossa vitória. Que possamos glorificar o teu santo e poderoso nome. Nos fortalece, nos fortifica na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade.